Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Eles assediaram uma senhora idosa, sem saber que ela era uma general do exército. Era uma tarde comum na pequena cidade de Davenport, Iowa, um daqueles dias em que o tempo parece suspenso entre o fim do verão e o início do outono. O céu, uniformemente cinzento, pesava como uma camada de chumbo sobre os telhados. Uma leve névoa se agarrava às calçadas e aos galhos nus das árvores, e um vento quente e irregular fazia as folhas mortas rodopiarem numa dança silenciosa, como memórias de uma estação passada. As ruas estavam quase vazias. Apenas alguns moradores corriam para casa, cabeças baixas, ombros curvados, alheios ao que os cercava. O cheiro de uma velha garagem aberta, de um café distante, de asfalto molhado e de folhas úmidas enchia o ar. O ronco ocasional de uma velha picape Buick ou Ford quebrava o silêncio, antes que tudo voltasse ao silêncio. Na esquina da 4 e Avenida e de Rua Jefferson, entre uma lavanderia em ruínas e um restaurante de fast food abandonado, uma figura discreta avançava lentamente. Margaret Louise Thompson, 76 anos. Uma mulher negra e magra com o rosto marcado pelos anos, mas imbuído de serenidade. Seus cabelos curtos e prateados, bem cuidados apesar da umidade, espreitavam levemente por baixo de uma boina preta de lã gasta, mas cuidadosamente cuidada. Ela usava um casaco longo, grosso, cinza acinzentado, abotoado até o pescoço. Na mão direita, uma bengala de madeira escura e lisa com um punho arredondado. Na outra, uma bolsa de lona contendo um pão de centeio, um pequeno pote de mel e uma lata de chá preto. Ela não se movia rápido, mas se movia em linha reta. Cada passo era uma declaração de dignidade. Sua coluna, reta como uma régua. Seus olhos, baixos, mas atentos a tudo. À primeira vista, ela parecia qualquer outra idosa por quem você passa sem prestar atenção. Parecia não fazer barulho, não ocupar espaço. Quase um fantasma entre os vivos. Mas ela foi notada. Encostados a um muro coberto de grafites espalhafatosos, 3 adolescentes vagavam sem rumo, parecendo perdidos. O tipo de jovem que você evita sem nem perceber. Bonés de beisebol virados para trás, calças muito baixas, sapatos desgastados por quilômetros de direção ruim. Suas risadas roucas contrastavam com a calma ao redor. A parede atrás deles era um afresco caótico, grafites incompreensíveis, o rosto de um homem gritando, um punho erguido, um coração trespassado. Uma galeria inteira de gritos abafados. O líder do grupo, Rick Malone, 19, segurava uma lata de refrigerante vazia, que ele amassou e jogou de volta na parede como se esperasse uma resposta. Ele era alto, magro, com um olhar constantemente inconstante, como um predador nervoso. Sua jaqueta de couro era remendada nos cotovelos, e seu sorriso, sempre ligeiramente torto, sugeria que ele gostava de ser um incômodo. À sua direita, Dante Ruiz, 17, filho mais velho de um mecânico ausente, tinha uma risada alta e provocativa. Usava um cachecol vermelho amarrado ao cinto e fones de ouvido no pescoço, embora não houvesse música. Falava rápido, muitas vezes para mascarar o vazio dos próprios pensamentos. E finalmente Travis Jenkins, 16 anos. Menor, mais quieto, mas com lampejos de raiva nos olhos. O tipo que bate forte quando se sente ameaçado. Ele mastigava um palito de dente, com a mandíbula cerrada, as mãos nos bolsos do moletom preto. Ao verem Margaret se aproximando lentamente, sem olhar para eles, Rick se endireitou. Estreitou os olhos, avaliando a cena como se fosse um jogo. Um sorriso irônico surgiu lentamente em seus lábios. Olha isso, ele jogou para os outros dois, uma voz sozinha. E se fossemos fazer-lhe companhia? Dante caiu na gargalhada alto demais para ser sincero. Talvez ela tenha algum doce na bolsa. Ou melhor ainda, uma carteira. Eles se aproximaram, zombando como hienas farejando uma presa fácil. Seus passos não eram hesitantes. Acreditavam-se invencíveis. Um se movia à sua frente, outro atrás, um terceiro à sua direita. Um círculo se formou deliberado, ameaçador. Sua presença agressiva cortava o ar como uma lâmina. Margarida, ainda em pé, parou no meio deles. O vento soprou uma mecha prateada de cabelo diante de seus olhos, que ela empurrou para trás com um gesto lento, quase cerimonial. Ela finalmente ergueu os olhos para Rick, o líder. Seu olhar não vacilou. Ele estava sobrenaturalmente calmo. Frio, insondável. 2 lagos profundos nos quais um homem incauto poderia facilmente se afogar. Rick deu mais um passo. Ele queria provocar. Ele queria assustar. Ei, vovó, ele disse, com as mãos nos bolsos e um sorriso zombeteiro estampado no rosto, você não parece muito rápido.
Você deveria ter cuidado nesta vizinhança. Uma gargalhada escapou da boca de Dante, que circulava ao redor dela como uma criança ao redor de uma fogueira. Para onde ela está indo assim? Você esqueceu o caminho para o asilo? Margarete não respondeu de imediato. Olhou para cada um deles brevemente, com a precisão de um cirurgião, antes de fazer uma incisão. Seu olhar pousou em Rick, avaliando-o de cima a baixo. Não preciso da sua atenção. Sua voz era calma. Não era um grito nem uma ameaça. Apenas uma certeza congelada, declarou com a firmeza de uma ordem militar. Mas eles não entenderam. Ou melhor, recusaram-se a ouvir. Ah, mas nós insistimos. Zombou Dante, aproximando-se dela. Ele cutucou sua sacola de compras, que tombou levemente. Uma maçã saltou e rolou suavemente pela calçada, parando a alguns metros de distância. Travis, até então silencioso, deu um passo à frente e, com a ponta do sapato, empurrou a bengala de Margarete para o lado com um sorriso cruel. Quer que a gente te ajude a andar? A gente pode te carregar até o hospital, se você realmente quiser. Margarete deu um passo para trás, mas não era medo nem hesitação. Era uma manobra de reposicionamento. Seu rosto não demonstrava emoção alguma. Ela permaneceu ereta, ancorada ao chão como uma estátua de bronze. Então, bem devagar, falou. Você tem 3 segundos para desistir. De repente fez-se silêncio. Até o vento pareceu parar. Rick estreitou os olhos, surpreso. Então, ele caiu na gargalhada, logo seguido pelos outros 2. 3 segundos? O que você vai fazer, vovó? Vai nos bater com a sua bengala? Mas então Margarete fez algo inesperado. Ela pousou a bolsa na calçada com um gesto calmo, controlado, quase cerimonial. O toque do tecido contra o concreto pareceu marcar uma pausa solene no tempo. Então, com lentidão deliberada, tirou a boina preta e a guardou cuidadosamente no bolso interno do casaco. Esse gesto aparentemente simples era um símbolo poderoso. Ela estava se livrando da aparência da velha vulnerável para revelar a guerreira que permanecerá. Ela endireitou os ombros de repente e instantaneamente. Sua postura mudou, endireitando-se como o mastro de um navio em meio a uma tempestade. Sua figura, até então frágil aos olhos dos adolescentes, impôs-se de repente com a força de uma montanha. Seu olhar, que até então fora calmo e paciente, tornou-se duro, penetrante e inabalável. Então ela falou. Sua voz, antes suave e calma, mudou para um tom claro, profundo e autoritário. Cada palavra ecoava pelo ar como o estalo agudo de uma ordem dada em um campo de batalha. Não havia agressividade em suas palavras, mas sim um poder silencioso, uma convicção que esmagava toda a resistência. Meu nome é Margarete Louise Thompson, Major-General da Reserva do Exército dos Estados Unidos. 35 anos de serviço, 8 campanhas internacionais, 3 condecorações presidenciais. Não tolero ameaças nem desacato. Agora afaste-se. Um silêncio pesado se instalou de repente, tão pesado quanto um manto de chumbo. O vento parou de soprar, as folhas suspensas no ar pareciam congeladas. Até o barulho distante da cidade havia desaparecido. Os 3 adolescentes congelaram. Suas risadas foram abafadas pelo ar gelado. Rick franziu a testa, incrédulo, com o maxilar cerrado. Você está falando bobagem. Você é só uma velha. Sua voz era uma mistura de descrença e desafio. Ele deu um passo à frente, perto demais, seguro demais de si. Em uma fração de segundo, Margarete girou com uma fluidez surpreendente. Seus movimentos precisos como os de um cirurgião, envolveram o pulso de Rick com o braço e com um gesto perfeitamente controlado. Ela o jogou contra a parede pichada. A faca que Rick havia retirado secretamente escorregou de sua mão e caiu pesadamente no chão. Ela não lhe infligiu ferimentos nem golpes. Mas ele estava imobilizado, aprisionado por uma força invisível e implacável. Seus olhos se arregalaram, impotentes. Margarete olhou diretamente nos olhos dele, lenta e impiedosamente. Erro número 1, subestimar seu oponente. Erro número 2, acreditar que a idade enfraquece a experiência. Erro número 3. Ela enfatizou cada palavra como um martelo batendo na bigorna. Ousar atacar um soldado condecorado. Dante e Travis recuaram, com os rostos pálidos e a respiração ofegante. Olharam um para o outro aterrorizados, percebendo que a situação havia se agravado muito além da brincadeira infantil. No mesmo momento, uma voz trêmula surgiu de uma varanda vizinha. Era Madame Harris, um ex-professor local, que assistiu a toda a cena em silêncio. Com a mão trêmula, ela pegou o telefone e discou 911. Sirenes soavam ao longe, cortadas pelo rugido grave dos motores.
Duas viaturas de patrulha avançavam pela 4ª Avenida, com os freios guinchando, as luzes piscando, lançando listras azuis e vermelhas nas paredes grafitadas. A tensão no ar era palpável. Os transeuntes, atraídos pelo barulho, paravam à distância, alguns filmando a cena com seus celulares, outros assistindo em um silêncio misto de confusão e respeito. 3 policiais saíram rapidamente de seus veículos com as mãos nos cintos de segurança. Eles examinaram a cena com olhares atentos. A imagem diante deles era inesperada. Uma senhora idosa, ereta como um soldado, estava a poucos metros de 3 adolescentes congelados, um deles, Rick, ainda estava parcialmente imobilizado contra a parede com um rosto pálido. A seus pés, uma pequena faca dobrável, jogada ali como um resquício inútil de arrogância. O oficial mais jovem instintivamente sacou seu cacetete, pronto para intervir, mas outro, mais velho, parou imediatamente. Ele avançou lentamente com a respiração um pouco curta, seu olhar mudando ao reconhecer a silhueta daquela mulher imóvel e digna, com a cabeça erguida e a postura impecável apesar da idade. Seus olhos se arregalaram com uma mistura de surpresa, respeito e admiração silenciosa. Senhora, a senhora é mesmo a General Margaret Thompson? Ele perguntou cautelosamente, como se estivesse se dirigindo a uma heroína de um livro. Margaret assentiu lentamente. Aposentado, ela disse com uma voz calma e serena, quase gentil depois da tempestade, mas nunca realmente desistimos de quem somos. O policial respirou fundo, baixou ligeiramente a cabeça, num gesto quase instintivo de respeito. Li seu livro na academia, A Guerra Interior. Era leitura obrigatória para nossa turma de formandos. Você é uma lenda. Até nosso instrutor falou de você como um exemplo a ser seguido. Ela deu de ombros, humilde. Como se as condecorações, as honrarias, as citações nos livros didáticos não pesassem nada em comparação com o momento presente. Eu só queria comprar um pouco de pão, ela disse, apontando com o queixo para sua bolsa no chão. Esses meninos tinham outras ideias. O policial se aproximou lentamente de Rick, que ainda estava congelado, com o pulso vermelho, mas ileso. Ele o empurrou para trás e se agachou para pegar a faca do chão, usando luvas. Outro policial algemou calmamente Dante e Travis, que ainda estavam em choque. Nenhum dos dois protestou. O silêncio reinante tornara-se pesado, quase sagrado. Mas, enquanto Rick era escoltado até a viatura, ele se virou. Algo dentro dele, talvez pela primeira vez em sua jovem vida, havia sido verdadeiramente quebrado, ou talvez despertado. Sua voz era mais baixa, hesitante, quase infantil. Mas, por que você não nos bateu com mais força? Você poderia ter nos machucado feio. Margaret olhou-o diretamente nos olhos, sem desprezo, sem raiva, com uma gravidade quase maternal. Porque a força não se mede pela brutalidade. Ela deixou um breve silêncio pairar, como se quisesse ter certeza de que as palavras tinham sido assimiladas. Ela se mede em relação ao controle. Ninguém ousou acrescentar uma palavra. Até o jovem policial que mantinha a mão no cacetete parecia perturbado. Ele olhou para Margaret como se olhasse para uma figura de outra época, uma época em que honra, disciplina e contenção não eram virtudes abstratas, mas sim fundamentos sólidos. Madame Harris, ainda na varanda, discretamente enxugou uma lágrima do canto do olho. Poucos dias depois, um vídeo amador filmado de uma janela do 2º andar foi publicado anonimamente nas redes sociais. Mostrava uma cena ao mesmo tempo poderosa e perturbadora, uma idosa, ereta e imperturbável subjugando um jovem bandido armado sem feri-lo, com a precisão de um soldado, e a dignidade de um líder. O vídeo era silencioso, mas as imagens falavam por si. Em menos de 24 horas, as visualizações ultrapassaram 1 milhão. Compartilhamentos de todos os cantos do país chegaram, acompanhados de comentários espantados. Quem é essa mulher incrível? Uma verdadeira heroína viva. É isso que significa. A verdadeira força é o controle. Jornalistas rapidamente se interessaram por seu passado. Ex-companheiros de armas testemunharam. Fotos uniformizadas ressurgiram. Registros militares confirmaram. Margaret Louise Thompson foi uma das primeiras mulheres negras a alcançar o posto de general de divisão no Exército dos Estados Unidos. Uma pioneira. Uma estrategista temida. Uma mulher que liderou unidades em 3 continentes, sob condições extremas, sempre respeitada, frequentemente admirada, raramente na mídia. Trazemos à tona seu trabalho esquecido. A Guerra Interior, um livro sobre a disciplina mental de soldados, gerenciamento de estresse, insegurança e liderança ética. Tornou-se um best-seller da noite para o dia. Acadêmicos, psicólogos e até coaches de negócios começaram a citar trechos dele.
A cidade de Davenport, até então conhecida por seus mercados tranquilos e bairros antigos, de repente se tornou o centro de uma homenagem nacional. O prefeito organizou uma cerimônia pública na Praça Central. Uma multidão impressionante se reuniu. Bandeiras foram hasteadas. Um coral local cantou o hino nacional. Margaret, vestida com um simples terno azul marinho, caminhou lentamente até o palco. Ela saudou a multidão com um gesto militar preciso. Seu olhar era sério, mas gentil. Foi-lhe dado medalha de honra civil, uma distinção rara. Os veteranos se levantaram um a um para saudá-la, com os punhos cerrados sobre o coração. Crianças da escola local recitaram sua história, enquanto várias jovens negras seguravam cartazes com os dizeres: "Obrigado, General Thompson. Graças a você sei que é possível." E no entanto, apesar do reconhecimento, apesar da emoção, Margaret recusou entrevistas. Ela evitou aparições na TV, convites para Washington, contratos de publicação. Quando um jornalista a pressionou, ela respondeu com um sorriso discreto: "Não fiz isso para ficar famoso de novo. Fiz o que tinha que fazer, como sempre." A verdade era que ela pressentia algo mais se aproximando, uma missão silenciosa e mais íntima. Desde o incidente, vários jovens da vizinhança tentaram se aproximar dela. Alguns, como Travis, pediram para falar com ele. Outros, como Rick, escreveu cartas desajeitadas, mas sinceras, de desculpas. Margaret compreendeu então que sua missão neste mundo ainda não estava completa. Após anos de serviço militar, de batalhas travadas em frentes visíveis e silenciosas, ela percebeu que o verdadeiro campo de batalha estava ali, no coração de sua própria comunidade. E foi no modesto porão da Igreja Batista de Davenport, entre os bancos de madeira desgastados e as paredes cobertas de pinturas infantis, que ela decidiu pegar em armas novamente, não mais para lutar, mas para elevar. Ela lançou workshops semanais. A placa na porta dizia simplesmente: "Disciplina, coragem e respeito, pelo General M. Thompson, aposentado. Entrada gratuita." Nos primeiros dias, poucos ousaram cruzar a porta. Mas aqueles que o fizeram saíram profundamente comovidos. Margaret nunca gritou com eles. Ela não dava ordens como fazia antigamente em um campo de parada. Falava em voz baixa, firme e calma. E, acima de tudo, ouvia. De verdade. Mães solteiras, adolescentes perdidas, ex-presidiários, todos encontravam nela uma força silenciosa, um farol em sua escuridão interior. Ela lhes ensinou a arte do silêncio, o respeito pela palavra, a importância da postura. "Um homem íntegro começa por se manter ereto", repetia ela. Aos poucos, neste bairro frequentemente abandonado pelas instituições, Margaret Thompson tornou-se um pilar, não uma celebridade, não uma heroína da mídia, mas uma presença, uma coluna invisível na qual outros podiam se apoiar sem medo de cair. E então apareceram Rick e Dante Travis. Após a audiência de acusação, o juiz liberal, comovido com a história viral e impressionado com a calma de Margaret ao lidar com a situação, propôs uma alternativa à prisão, um programa de reabilitação cívica. Os 3 adolescentes foram enviados para um centro especial, administrado por ninguém menos que a própria Margaret. Na primeira manhã, antes do sol nascer, ela os conduziu para fora em silêncio. Sem gritos. Sem insultos. Entregou-lhes tênis de corrida, uma camiseta cinza simples e os conduziu até uma estrada deserta nos limites da cidade. "E ande. 6 quilômetros. Sem dizer uma palavra. Eu vou na frente." A princípio, eles resmungaram. Rick mancava um pouco. Travis arrastava os pés. Mas, à medida que os minutos passavam e o suor escorria, algo mudou. No final da marcha, quando o céu começou a ficar vermelho, Margaret parou. Virou-se lentamente para eles. Seu olhar penetrante não continha raiva nem desprezo, apenas exigência. "E o que você fez foi covarde", disse ela. "Mas isso não significa que você esteja perdido." Os 3 jovens olharam para baixo. Este país precisa de jovens fortes, honestos, justos, não de garotos que esperam a noite se transformar em sombras. Precisa de construtores, vigias. "Eu vou te ensinar a andar de novo, a ficar de pé, a se tornar o que você sempre deveria ter sido." Eles não ousaram contradizê-la. Não desta vez. Algo dentro deles, imperceptivelmente, havia mudado. Os dias seguintes foram difíceis. Acordar de madrugada. Limpar áreas comuns. Meditar em silêncio. Ler textos sobre Mandela ao Jim Murphy, a Harriet Tubman. Margaret não lhes dava sermões. Ela lhes dava missões, responsabilidades. E às vezes, em raros momentos de graça, ela lhes contava sobre seu passado.
Como uma jovem recruta negra em um exército ainda hesitante em ver mulheres no comando, ela se manteve firme. Como comandou uma unidade mista no Golfo e se recusou a ceder a injunções racistas. Como foi ferida uma vez, não por uma bala, mas pelo olhar de um soldado que salvou, que se recusou a saudá-la. Certa manhã, enquanto Travis terminava suado uma série de flexões, ele ousou fazer uma pergunta. E por que você está fazendo isso? Por nós? Depois de tudo que fizemos com você. Ela olhou para ele por um longo tempo. Porque ninguém me procurou na sua idade. E porque você vale mais do que pensa. Margaret Thompson não era apenas uma ex-general. Ela se tornou para esses jovens e para tantos outros uma guardiã, uma educadora, uma sentinela de honra. Naquele dia, numa rua esquecida da América, ela não apenas desarmou 3 adolescentes. Ela havia desarmado bombas relógio. Ela lhes mostrou que é possível ser forte sem ser violento, orgulhoso sem ser arrogante. E acima de tudo, ela lhes ensinou uma lição que ficaria gravada para sempre. A dignidade não grita. Ela se afirma. Ela anda em linha reta. E muda o mundo um passo de cada vez.